estamos nós aqui de volta. Então vamos finalmente ao nosso bate-papo. Vamos aprender mais, saber de tudo sobre Feng Shui, organizar as energias da nossa casa, ok? Regis, Opa. Seja bem-vindo, gratidão. Eu que agradeço mais uma vez, né? E continuar o papo da semana passada, que foi muito legal, né? Foi muito bom, esclarecedor. E depois eu tive bastante perguntas também. Que bom. E pude estar respondendo aí ao longo da semana, né? Então, sinal que repercutiu o negócio. Bom, só para clarear um pouquinho, então, fazer um retrospecto rapidinho, né? Isso. Na semana passada nós falamos sobre plantas dentro de casa. E algumas pessoas falam assim, mas não falou os nomes das plantas. São muitos nomes de plantas, tá? O que eu falei então? Para que você observe o tipo de planta. Se for com folhas pontudas ou espinhos, ela absorve negativo. Se ela tiver as folhas largas ou com flores, enfim, aí ela absorve o positivo. Essas é interessante ficar dentro de casa. As que absorvem negativo, a gente deixa do lado de fora. Com algumas exceções em alguns pontos que são complicados dentro da casa, que seriam os banheiros, próximo dos ralos, na área de serviço, onde tem bagunça, esse tipo de coisa. Então, resumidamente, acho que foi isso, né? Foi, exatamente. E algumas pessoas me falaram também, ele não mostrou a planta, falou um nome de planta e não mostrou. Gente, vai na internet, coloca o nomezinho da planta e pesquisa. Que aí vocês vão ver, né? E vão reconhecer, né, a planta lá na floricultura quando vão comprar, tá bom? Como é que é? O tempo é muito curto, é muita coisa para falar, né? E é realmente isso, é 30 minutos e é rapidinho mesmo, tá bom? Então tem que ficar ágil. Né? Mas vai revendo o vídeo, vai ficar disponível lá no YouTube. Tem dúvida? Mesmo. Rever, volta no ponto, entendeu? E vai ser bem legal. É isso aí. E o que ficamos de falar hoje? Sobre o Bagua. É o pulo do gato, é a peça-chave. Dentro do Feng Shui existem várias escolas, tá? Com formas diferentes de avaliar e ver essa circulação das energias. A que eu sigo é a escola do chapéu negro, tá? Existe a escola da forma, a escola da bússola, que também é bem conhecida. No chapéu negro, a ferramenta que a gente usa para ver e administrar essa circulação de energia é o Bagua. O Bagua é esta forma aqui, eu não sei, vou pedir para nossa amiga ali focalizar, tentar próximo. Então, o Bagua é esta figura, né? Onde ele determina os cantos, tá? E o centro como sendo o Gua da saúde. Gua é canto, ok? Então, a gente precisa se utilizar desta ferramenta para poder ver na nossa casa aonde que essa energia está passando e se estabilizando ou se desarmonizando. Tá ok? Sim. Então vamos lá. Nós temos, né, dentro desses guas, voltando também um pouquinho da semana passada, como eu falei, quando eu falei Feng Shui, Feng é vento, Shui é água. Então, o vento e a água são os condutores de energia. E essas energias, elas entram pela nossa casa, e como existe uma série de obstáculos, portas, paredes, reentrâncias, dentes, uma série de coisas, a energia ela não circula adequadamente. Então, essa energia, quando ela entra, ela fica estagnada, e gerando estagnação em alguns aspectos da nossa vida. Isso eu cheguei a comentar. Mas que aspectos são esses? Lá quando se criou-se, né, ou visualizou-se essa questão da harmonização, percebeu-se que o nosso lar está intimamente ligado a aspectos da nossa vida. Né? E essa energia, quando fica estagnada em um determinado canto, ela afeta esse aspecto da nossa vida. Que aspectos seriam esses? Trabalho, amigos, criatividade, relacionamentos, sucesso, prosperidade, família, espiritualidade e saúde. Então,
essa energia, quando circula, né, pela nossa casa, ela vai trabalhando, renovando, ressignificando, enfim, atuando nesses aspectos da nossa vida. Então, diante disso, o que eu posso dizer, gente? Nossa casa, o nosso lar é um espelho da gente, né? Se você quer saber o que está incomodando você, em que aspecto da sua vida precisa ser melhorado, olhe para sua casa e você vai ver. Se você descobrir qual é o canto que está desarmonizado, ele é um reflexo. Por isso que às vezes é mais fácil a gente mexer na casa do que no nosso. Porque a gente mexeu na casa, reverbera em nós, porque a nossa energia está lá também, tá? Mas aí o grande segredo, e como é que eu uso esse negócio? Onde é que eu sei se está de cabeça para baixo, de cabeça para cima? E é isso que a gente tem que ensinar hoje, tá? Eu peguei uma plantinha da internet, imprimi, para ter uma demonstração. Então vamos lá, vamos focar aqui, Dona Mônica. Pode deixar. Olha aqui, essa é a nossa plantinha, tá? Vou virar assim, pronto. Ela é uma planta simples, de um apartamento pequenininho, de um dormitório, uma salinha, né, uma pequena cozinha, quer dizer, quase um kitnet. Então, o que acontece? Nós precisamos definir essa planta com a forma quadrada. Aqui ela está um retângulo perfeito, né? Não é uma planta toda cheia de recortes. Se ela fosse uma planta cheia de recortes, eu teria que traçar os limites fazendo um retângulo dela. Sim, tá ok? Então, dentro dessa figura do retângulo, eu vou pegar e vou dividir em 3 partes iguais. Então, eu pego a medida desta parede, vejo, né? Divido em 3 partes aqui, né? 3 partes deste lado, então eu divido bonitinho e faço esse tracejado. Pronto. Sim. Descobri os guás. Tranquilo. Tá? Divido a planta em 3 partes iguais, tanto na longitudinal quanto, né, na transversal, enfim, e defino esses quadrados. Agora, defini os cantos, defini os guás, agora eu preciso posicionar o baguá, para mim saber que esses cantos estão relacionados a que aspecto. Entendi. Então eu vou pegar o meu baguá, que é este então, peraí, aqui. Só para... Tá. Elucidar essa parte. Vamos lá. Eu imagino a minha casa um quadrado, ok? Desenho mais ou menos onde fica cada cômodo. Certo. E depois eu faço essa divisão. E essa divisão certinha. Certinho. Se você não souber a metragem, ou você pede para alguém fazer, alguém que conheça de medidas, enfim. Na verdade, o consultor de Feng Shui, ele tem suas condições de fazer isso. Mas eu, na minha casa, eu posso pegar por ambiente e fazer um baguá por ambiente. Tranquilo. Vamos supor que eu more com uma família muito grande, mas eu tenho o meu quarto. Aí eu faço o meu então quarto. Eu posso, como eu vou estar harmonizando a minha vida, eu posso centrar a minha vida no meu quarto, que é o meu ambiente. Sim. Então ele passa a ser esse espaço pequenininho. Entendi. Agora, se eu moro numa casa e eu quiser, né, harmonizar todos, aí eu busco a metragem. Pega a metragem certinha de toda a casa, tá ok? Ok. Vamos lá. Então tem essas opções. Como que eu posiciono o baguá? Nesta planta, a porta de entrada fica aqui, ok? Tem essa setinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu baguá com o guá do trabalho para baixo, no sentido da porta de entrada. Então o meu baguá seria nessa posição. Sim. Então eu teria, o centro é a saúde. Pronto. Tá? Aí eu sigo o meu baguá. O que tem aqui no canto? Espiritualidade. Então aqui seria a espiritualidade. O trabalho. E aqui o amigos. No canto aqui, criatividade. Aqui, relacionamentos.
aqui onde tem um sofá, uma chaise, o sucesso. No quarto, no caso aqui desta planta, pegou a prosperidade. E justo onde está a cama, pegou a família. Família. Vai aumentando. Quase isso. Bom, então definimos os guás. Se a porta de entrada, por exemplo, fosse, sei lá, deste lado, Isso. o meu baguá mudaria. Sim. O sentido do guá do trabalho fica na parede da porta de Sempre entrada. na porta de entrada. Então, tem pessoas que se localizam, né? Eu vou para a porta de entrada e ponho o meu baguá onde ele está e eu me direciono. Por quê? A porta de entrada é a entrada da energia das pessoas, onde elas entram, onde elas depositam seus pensamentos, seus sentimentos. É a porta de entrada. E por ali, a energia começa a circular na sua casa, indo nessa direção que o baguá se posiciona, dando esse posicionamento desses guás. Agora, olha as dificuldades. Vamos olhar esta plantinha genérica aqui que a gente pegou da internet. Sim. Por exemplo, guá dos amigos. Pegou uma parte do banheiro, né, e um pedaço da pia. O que isso significa? Que se o banheiro estiver, qualquer guá, na verdade, que estiver desarmonizado, interfere nesse nível de relacionamentos. Né, na saúde, na criatividade, no sucesso, na prosperidade. Mas o banheiro é um lugar muito complicado, por isso ele precisa estar sempre organizado. Então, é preciso ter um cuidado redobrado para esse cidadão que mora nesse apartamento, por exemplo. Ele vai ter dificuldades com amigos, ou de se entrosar, ou de se relacionar, por causa da grande quantidade de água que sai por esse ambiente aqui, que é o banheiro. Né? Quando ele deixa a torneira aberta, toda a energia, a água puxa e vai para o ralo. Por isso tem que fechar a porta, falamos isso, né? É verdade. Mesma coisa a descarga, a mesma coisa no banho. Aqui, a criatividade já caiu dentro do box e a parte justamente onde está a pia, que é um pedaço da cozinha. Também são duas partes complicadas. Ficou zero, né? Se ele é uma pessoa que usa muito o mental, que precisa de criatividade, for um vendedor, ele vai ter dificuldade nesses aspectos da vida dele, de encontrar soluções rápidas, né? Relacionamentos, área de serviço e lavanderia. Então, e quando a gente fala relacionamentos, a gente está falando relacionamentos também par, casal, homem, mulher, né? Enfim, de afetividade. Né? Então, se você tem uma área de serviço conturbada, por exemplo, geralmente as caixinhas dos animais ficam na área de serviço. Geralmente está bagunçado. Então, é roupa suja. É roupa suja, é para lavar, enfim. Então você pode ter certeza que nessa condição desta casa, aqui precisaria de um cuidado bem interessante para que não deixe o relacionamento complicado, né? Não saudável, pesado, denso. Então, para você ver como não é tão simples ser um consultor de Feng Shui. Né? O interessante aqui, o sucesso, tudo bem, pegou na janela, né? Mas aí aqui precisaria ter algumas barreiras para impedir que as energias negativas que o vento traz, que a gente falou nas plantinhas. Na semana passada a gente falou dos vizinhos brigando e essa energia entra pela janela. Imagina, vai pegar o sucesso dessa pessoa. Então a gente precisa criar barreiras nessa janela, né? Aqui a prosperidade caiu dentro do quarto. Então é interessante até porque fica mais fácil de trabalhar, né? Com objetos, enfim, coisas assim. Agora, a família, bem na cama de casal. Você brincou que a família ia aumentar? Pode ser, só que eu já não acho tão interessante. Eu mudaria, às vezes, essas posições, tá? Porque família aqui remete à nossa ancestralidade, pais, mães.
E justamente no ambiente onde é o do casal, você lembrar que é pai, que é mãe, complica. Né? Então, eu sei de uma pessoa que a cama está exatamente nesse ângulo. Oh, meu Deus. Acho que eu vou mudar. Então, complica. Então, é interessante que aqui nesse iguá você tenha realmente quadros da família, de momentos agradáveis, de união, de tudo. Árvores também, né? Sim, aí tem uma série de aspectos. Né? Tem a saúde da família, no caso, também, né? Sim, então, a gente pode trabalhar com cores, com plantas, com objetos, né? Por exemplo, família, cadê aqui? É madeira. Então eu posso trabalhar aqui objetos de madeira nesse iguá. Tudo potencializa a energia para que ela fique sustentada harmoniosamente, né? Espiritualidade, caiu bem dentro do guarda-roupa, quer dizer, é um lugar que não ventila. Então, para todas essas dificuldades, existem curas. Sim. E aí, o consultor de Feng Shui, ele vai trabalhar essas curas, né? Para fazer com que esse ambiente, não é só ele estar limpo, a gente está vendo, não, né? É cuidar de toda uma dinâmica. A questão é que acontece assim, à medida que a pessoa sabe aonde aquilo está sendo afetado, aí ela começa a ter um cuidado melhor com a casa e, consequentemente, com a própria vida e consigo mesmo. Eu tenho uma pergunta assim, eu não olhei o guarda a minha casa inteira, e eu fiz no meu quarto. Certo. Então, os cantos vão ser diferentes. Vão ser diferentes eu porque trabalhando... a porta de entrada está Isso. aqui. Então, o seu baguá vai se posicionar com o guá do trabalho, cadê? Aqui, ó. Então ele vai ser trabalho, criatividade, relacionamento, sucesso, a saúde no meio. E eu trabalhando o meu quarto, eu mudo o aspecto da minha vida, independente da casa, não tá? Sim. Sim? Por quê? Porque junto quando a gente faz a harmonização, nós fazemos umas ancoragens que a gente chama. E a gente ativa alguns objetos para ancorar aquela energia. É como se fosse um ponto de atração, de magnetismo, para ativar os potenciais desses guás. Então, assim, tá? A minha área de relacionamento está no banheiro, é isso? Não, na área de serviço. Na área de serviço, exato. Eu tô apavorada, mas eu ajustando ela no meu quarto, eu consigo, não preciso ficar tão desesperada. Não, aí o que a gente faz? Exato, não precisa ficar tão desesperada. Mas eu tenho que ajustar a área de serviço também? Sim, porque ela influencia como um todo. Sim. Aqui é como se você montasse pontos de ancoragem. Mas toda a casa tem sua energia, tem seus objetos lá, suas roupas estão lá para serem lavadas. Então a sua energia circula por tudo. Então é interessante que tudo esteja limpo, organizado, bonito, saudável e visualmente até agradável. Aí no caso, então eu vou lá e harmonizo também a minha área com o guá ou não? Não precisa. Não precisa. No seu caso, não. Você pode fazer as curas, aí é um aspecto. Sim. Mas ativar os guás só no seu quarto. Possível. Entendi. E aí você consegue ter uma melhor controle, na verdade, né? Vamos dizer, eu trabalho com plantas na área, no resto Sim. dos lugares e ativo no meu quarto. Exato. Nossa, Perfeito. maravilhoso. Gente. Vou fazer isso até a gente chamar um consultor. É isso aí. Tá difícil, Fica bem né? difícil a casa toda. E tem pessoas que, por exemplo, que moram, como eu falei, numa família que às vezes a família é conturbada. Isso. Mas aonde que é o sossego e a paz dela? No escritório. Então ela ativa o seu baguá, as suas ancoragens no lugar onde ela se sente bem, que é no seu escritório. Então é ali que ela vai produzir, é ali que ela vai criar, é ali que ela vai ter sonhos, é ali que ela vai ter desejos, né? Enfim. E aí no meu caso, vai que eu sou a mamãe, eu quero harmonizar todos, mas não vou entrar no quarto de todos. Certo. Eu harmonizo a sala onde se reúnem. Pode ser, funciona. E eu consigo dar uma harmonizada no povo todo? Consigo. O ideal é que todos os moradores participem da ancoragem, né? Da ativação dos guás. Porque aí tem a energia de todos. Entendi. Mas nem sempre isso é possível, ainda mais numa família grande. Então, qual que é a sugestão? Você faz o seu, né? Harmoniza fazendo as curas na sua casa. Sim. Não ativa os guás para todos. Só faz o seu. E no resto da casa você pode fazer as curas, que aí já vai dar uma boa amenizada.
E aí sim, você já está entrando no próximo programa. Vou antecipando. Aí, é ascendente em aquário. Aí nós podemos fazer um arranjo para colocar no centro da casa, que seria o guarda-saúde, e esse arranjo ele irradia essa energia benfazeja para todos os cantos. Não é o ideal, porque a energia não vai estar ancorada onde se deve, mas ela vai ajudar, vamos dizer assim, a emanar para esses cantos a energia que está faltando. E de repente, numa família grande, com um arranjo você consegue ajustar melhor isso. Até que todos estejam prontos para fazer uma ativação geral com a energia de todos, que é o ideal, porque a gente está buscando harmonização. Sim. Mas nada como o tempo. E a gente trabalhando, quem mora na casa vai sentir a diferença, vai perceber a mudança e vai achar, nossa, aqui tá tão gostoso, eu não gostava de ficar em casa, mas aqui tá tão legal, e começa de repente a ter uma harmonia com o irmão, né, com os pais, e começa a ter uma diferença realmente nos seus relacionamentos. Mas quem fez o Feng Shui sabe aonde está onde está atuando essas energias, por que foi curado ali, e por aí vai. Então, enfim, trabalhar as casas são importantes porque são reflexo dos moradores, né? E se você mexe na casa, reverbera nos moradores. Se a gente mora sozinho é mais fácil, mas quando a gente tem a família, e numa família que esteja perturbada, ou conturbada, ou desarmonizada, porque família é família. Vai ter um momento que vai estar desarmonizado. Então, você pode estar mexendo, vamos dizer assim, com estas energias desta forma, tá? E a casa vai acabar influenciando essas pessoas, porque elas moram lá. E quando elas estiverem abertas a essa energia benfazeja de harmonização, aí você chama para fazer o que seria as ativações normais, que seria da casa inteira e com a energia de todos. Aí sim, você conclui o que seria a harmonização com o Feng Shui. Muito interessante. Adoro isso. Adoro. Mas não é um trabalho fácil, viu? Não, realmente. Não só, vocês já deu para ver que é um pouquinho complicado só de olhar uma plantinha básica, né? Também é uma coisa que vale a pena aprender. Né? Sim. É bem gratificante você saber que consegue harmonizar, né, a energia da sua casa e de outros lugares. E da sua vida, né? Da sua vida, não, mexe, né? Ajuda a transformação. É que nem assim, mexer em gavetas, coisas que estão lá entulhadas, porque quando você começa a ter noção dessas energias estagnadas e que elas influenciam a sua vida, aí você vai olhar para aquele ambiente e vai falar, não, eu tenho que mexer aqui. E aí você começa a movimentar essa energia. Só que muitas vezes é uma energia tão estagnada que ela não quer mudar. Ela cria como se fosse um ente ali, uma história que quer aquela energia ali, ela tem força. Por isso que tem gente que fica cansada quando mexe em coisa antiga, que nem entra em sótão, entra em porão, porque é energia densa, estagnada. É como se fossem formas, pensamentos, desejos que não mudam, né? Não fluem. Então precisa se abrir, precisa se mexer. E se você quiser uma vida saudável, harmoniosa, com fluidez, aqui é um processo. Precisa começar a trabalhar isso. Né? E antes de descobrir o interno, o que está causando tudo isso, então mexa na sua casa e vai te dar os estímulos. E aos pouquinhos as coisas vão fluindo, né? Para que as pessoas encontrem as suas respostas, onde precisa mudar, onde ela precisa ser mais tolerante, onde ela precisa ser mais compreensiva. E uma das coisas que as pessoas não se dão conta, às vezes, é que é tão gostoso mexer com energia, né? Isso a gente sabe. É uma oportunidade de aprender e conhecer isso, né? E ter esse desejo de mexer com as energias. E para o seu bem-estar, né? Isso, pensando que é para si. Uma coisa a gente já sabe, é que pelo menos nós, né, trabalhadores, o mundo não muda. A gente muda e consegue transformar tudo. Então, por que não começar com a casa? Né? Com essa técnica maravilhosa que está aí à nossa disposição, né? É claro que num curso... Começar pelo quarto, vai, gente. Exato.
é o primeiro passo, né? Por exemplo, se você tem dificuldade com um relacionamento mesmo amoroso, né? Perdeu-se a atração, perdeu-se o ímpeto, né? Então, será que o que está desarmonioso ali? De repente são as cores do quarto, né? Que são de cores vivas, cores quentes. De repente é essa questão, né? O pai e a mãe não se chama mais pelo nome nem pelo apelido carinhoso que se tinha antes, chama de pai e de mãe. Então tudo isso muda, né? Trabalho, canto do fotos, relacionamento, que é muito bom. Também fotos de filhos, por exemplo, no quarto do casal, eu não recomendo. Da mãe, principalmente. É interessante que no quarto do casal se tenha fotos do casal em momentos felizes, né? E isso é instigante, isso é inspirador, né? E, enfim, a pessoa vai aprendendo a mexer. Uma dica, só para também fizeram essa pergunta durante a semana, que uma coisa que é muito usada é o sino dos ventos, que é que faz o barulhinho, né? É uma pergunta? Só que nós tocamos assim, né? Tem sinos que, por exemplo, de bambu, tem o sino de pedra, de ágata, tem o sino de metal. E tem gente que se irrita e tem gente que gosta. Por que irrita? Porque a pessoa coloca, por exemplo, um sino dos ventos do metal num guá que é do elemento madeira. Então desarmoniza, irrita, fica diferente. Então a gente não pode estar colocando qualquer objeto em qualquer lugar. Sair colocando em qualquer lugar. É que nem uma fonte que é de água. Se você coloca num guá do sucesso, que é do fogo, você apaga o fogo, a energia do fogo. É isso. E aí o teu sucesso não flui. Né? Então tem uma série de detalhes dentro de uma consultoria ou de um trabalho de Feng Shui, que tudo tem que ser observado. E aí né? vamos ter dicas na próxima semana? Então, sim, disso? vamos, porque já está acabando o horário. Já tá acabando o horário. Meu Deus, que rápido, hoje foi rápido. Passa muito rápido. Mas semana que vem, então, nós vamos falar sobre esse arranjo para ser colocado no centro da casa, que vai harmonizar todos os guás. Ele é um paliativo, tá ok? Mas é muito útil. E o nosso amigo de casa, ele vai poder estar fazendo este arranjo, eu vou explicar como faz, vou trazer ele aqui, montar ele aqui, né? Olha, que maravilha. Vamos montar juntos. E aí, você fazendo, comece a observar, sim, se existe alguma mudança em você, no seu ambiente, se você começa a ter mais ânimo para arrumar aquele lugar que não é arrumado, né? Enfim, vai começar a tirar os véus e você vai começar a olhar coisas e ver coisas que antes não via. Isso por conta de um arranjo. Agora você imagina o que a gente faz quando harmoniza todo o ambiente. Tá bom? Vou sair com o guarda na mão. Eu, pelo menos, não vejo a hora. Isso é muito importante. Bom, muito bom estar aqui de novo. Suas dicas sempre maravilhosas. Realmente, olha, sacanadinha, você nasceu para passar o conhecimento. Que bom. Passa com certeza e assim, o Legal. entendimento, a gente entende bem o que é falado. Eu quero que todos deixem aí o feedback, o que acharam. Pode colocar perguntas durante a semana que o Regis vai estar respondendo, Sim. né? Ou você me passa e Com certeza, a gente eu responde. passo pra ele, Vamos ele ver. responde, a gente vai fazer aí uma Não dinâmica. deixamos ninguém na mão. E se estão gostando, comentem, compartilhem, é o que eu falo sempre, tá bom? Dê seu like. É importantíssimo dar o like. Fortalece, né? Fortalece o canal. E se inscreve no YouTube, né? Mas gratidão, Eu que Regis. agradeço, Carmen, mais uma vez, Muito, pela oportunidade. Muito feliz com essas conversas, assim, um sonho realizado, esse espaço, poder falar, passar o conhecimento, falar do que a gente acredita, do que a gente conhece, né? Que as pessoas tenham também essas ferramentas para trabalhar na vida, né? Tá bom? Bom, então, gratidão a todos. Até a próxima semana. Nosso encontro de quinta.